Este é o Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades. Imagina juntar pessoas diferentes, pensamentos diferentes, pontos de vista diferentes numa conversa sobre um tema ligado ao empreendedorismo. Imaginou? Pronto, está aqui. Este é o Pode Debater. Fique agora com o debate deste mês. Olá malta, eu sou a Rita Macerano e tenho comigo o Plínio Chaves e hoje trazemos um episódio sobre branding para startups. Um tema que nos diz muito, não é? A quem está a querer lançar o seu próprio negócio. Plínio, quem é que estará aqui connosco hoje? Sim, Rita, esse tema nos diz muito e hoje temos o João Cardoso, que é especialista em marcas e comunicação na Urbis Creative Studio. Muito obrigado, João, por aceitar o nosso convite de estar aqui conosco hoje. Obrigado eu por me terem convidado. Obrigada a nós por teres aceito o convite. Em primeiro lugar, queríamos que nos falasse um bocadinho sobre ti. Apresenta-te aqui um bocadinho para os nossos ouvintes, quem é que tu és, de onde é que vens, a tua história, o que te trouxe aqui hoje. Então, olha, Rita, em primeiro lugar, sou um péssimo self-introducer, tenho vindo a trabalhar nisso nos últimos meses, mas acho que ainda não está no ponto. O meu nome é João Cardoso, como vocês já disseram, tenho 27 anos, embora diga a toda a gente que são 25, acho que faz sentido pararmos ali. Já para. Já para, exatamente, num quarto século. Está ótimo. Olha, nasci em Leiria, sou nascido e criado em Leiria, a minha família na verdade é da Guarda, não sei bem como é que lá foram parar, mas nasci em Leiria. Depois a minha mãe decidiu-se mudar para, eu digo uma periferia, mas é uma periferia para aí a 30 km, ou um bocadinho mais. A minha mãe decidiu-se para mudar para uma aldeia e e foi lá que nasceram os meus irmãos e que foi lá que estudei até ao meu 6º ano, que é quando atingimos aquele ponto de maioridade enquanto crianças. Mas pronto, estudei lá, estudei em Fátima depois, sempre estive muito ligado ao desporto, até para aí aos meus 18 anos, depois com a universidade comecei a parar. Qual desporto que você era ligado? Olha, o meu pai tinha gostado muito que eu tivesse ido para o futebol. Os meus 3 irmãos foram para o futebol. Mas eu acho que foi para aí aos 8 anos que ele olhou para mim e pensou: antes que te aleijes e tenha que pagar as contas do hospital, é melhor mudarmos de área. Então, a dada altura, se calhar para aí aos 12, 13 anos, comecei a andar de bicicleta. Tinha uns amigos que também andavam e gostava muito. E já tinha um primo que fazia também downhill. E comecei-me a ligar ao downhill. E fiz até ao downhill e aos kartings também depois, posteriormente. Como se não tivesse perigo, né? É mais tranquilo. Como se não tivesse perigo, é mais tranquilo. E foi até aos meus 18 anos, sensivelmente. Percebi. E aí depois andou o quê? Pelo secundário, Politécnico de Leiria, que eu sei, como é que foi? Sim, exatamente. Depois fui para o Politécnico de Leiria, tirei um 7 em Tecnologia Automóvel e Gestão da Oficina, porque já tinha uma paixão muito grande pelos carros. Aliás, fazendo aqui o paralelismo, como é que vim parar também à área das marcas? O meu 12º ano foi em Técnicas Multimédia, ok? Comecei Humanidades, depois tive um acidente de carro, parei o ano e Técnicas Multimédia. E como eu gostava muito de comunicação e gostava muito de carros, na altura que nos dizem o que é que tens que fazer, e matemática não estava muito lá em cima também, decidi tirar um 7 em Tecnologia Automóvel, portanto, juntar um bocado as duas áreas, a comunicação e os carros, e posteriormente, eventualmente, trabalhar numa marca de automóveis. Fiz o 7 e depois as entradas que tinha diretas para a licenciatura era Engenharia e Gestão Industrial, Engenharia Eletrotécnica, Engenharia Automóvel, e o 7 serviu para perceber que eu não queria trabalhar na área no ramo automóvel, pelo menos da forma que idealizava quando escolhi. E então experimentei Engenharia e Gestão Industrial, ali 2 ou 3 meses, acho que não chegou a 3 meses. A minha mãe estava contente na altura, não sei o quê, engenharia, mas eu parecia que estava a aprender hieroglifos para os Transformers. Matemática já não era o meu forte, física tinha dias. Não é bem isto. E então pedi transferência para marketing. E depois estive em marketing também há algum tempo, depois acabei por não concluir, porque comecei a trabalhar. Na altura também tive uma quebra financeira grande, e então tinha que escolher um bocado, não é? Tipo, ou pais e alguém que pague, ou começar a trabalhar. E decidi começar a trabalhar.
E hoje vejo que se calhar foi a melhor escolha que eu fiz. Não sinto necessidade, isto se calhar até é um bocado mal de se dizer para quem vai ouvir, não é? Mas não sinto necessidade de acabar a licenciatura pelo conteúdo, sinto necessidade de acabar por realização pessoal, digamos. Acho que é um bocado isso. Eu estava a lembrar que tem o Paulo Faustino? Isso, Paulo Faustino, que eu vi uma palestra dele e é isso também, ele não tem uma formação acadêmica ali e tal, e ele é excelente na área dele, né? E ele fala justamente isso, a questão é o rumo que você quer tomar na tua vida profissional, quais são os caminhos que você faz para se tornar um profissional melhor. Claro que existem algumas áreas como, sei lá, medicina, que se calhar é bom você ter uma formação, Calhar, mas outras é isso, se calhar convém. nem por isso. É. Não sei se me sentia muito confortável a ser operado por um médico que aprendeu no YouTube. Exatamente. Olha, eu vou abrir aqui e deixa eu ver o que tem para ver se eu acerto ou não. Mas sabes que eu acredito, e epá, a Microsoft tem uma cena que eu já não me recordo ao certo do nome, mas são uns óculos que te permitem do tipo, estás a construir um edifício e consegues fazer um 3D e ver um 3D como é que aquilo vai ficar. Estás a fazer uma Com operação. realidade aumentada. Exatamente, de realidade aumentada. Epá, e aquilo diz uma série de coisas. Eu não sei qual é a aplicabilidade disso para estes campos, como a medicina, não é? Obviamente, se calhar dá para aplicar, mas terás de ter alguma formação na mesma. É isso, ou seja, isso é muito utilizado para treino de equipas médicas, portanto, para estudantes, para profissionais que vão esquecendo, não é? E têm que ir treinando. É muito utilizado, mas lá está, não dá para aprender do zero. Pois, exato. Mas talvez no futuro seja possível. Né? Esquecem onde está o coração e tudo mais, mas ó, calma, a gente está divagando muito. Vamos lá, voltando para sua história. Aí você teve uma quebra financeira muito grande, teve que começar a trabalhar, e aí? Sim, opa, então vim para Aveiro, comecei a trabalhar na Salesland, portanto, naquela cena dos cartões de crédito, já não lembro como é que se chamava, aquilo já mudou de nome duas ou três vezes, acho que agora é o Wizink, e nas telecomunicações, que já tinha estado antes, enquanto estava no secundário também, pronto, aqueles trabalhinhos de porta a porta e não sei o quê, epá, pronto, e tinha 2 trabalhos, eu trabalhava das 10 da manhã às 9 da noite, 9, 10 da noite, todos os dias. E para ganhar, pá, 1.000 euros, não sei se chegava a tanto. E ao fim de 2 meses e pouco, também só trabalhei lá 2 meses. A malta às vezes pode pensar, porra, tanto tempo. Não, foram só 2 meses. Foram 2 meses porque eu depois recebi uma proposta para ir para o Fitness Hut, que ia abrir em Aveiro. E eu fiz, pá, pronto, das 10 às 7, do que eu vejo aqui a malta não se chateia muito, dá-me tempo para continuar a aprender e se calhar terminar a licenciatura, é isto. E depois vou ganhar o mesmo que estou a ganhar agora em 2 trabalhos. E aceitei. Comecei a trabalhar lá em dezembro e em junho fui promovido a coordenador de clube. Isto porque, imagina, há uma cena que eu passo se calhar um bocado essa mensagem nas redes sociais e a malta pode ter ideia que sou um bocado convencido em alguns pontos, mas não é, e isso não é o João, e tu também já me conheces um bocadinho, Plínio, mas sou ultra competitivo, não passo por cima de ninguém, mas sou ultra competitivo, e então tudo aquilo que eu meto quero ser o melhor. E fico frustrado, pá. A malta que diz, não, eu gosto muito de falhar, temos que abraçar o falhanço. Claro que temos que abraçar o falhanço, mas ninguém pode dizer que não fica frustrado quando falha, não é? A gente não faz as coisas para falhar, a gente faz para correr bem. E foi com esse objetivo com esse objetivo que eu abraço todos os projetos da minha vida, e foi com esse objetivo que abracei esse percurso no UT. Entrei para ser o melhor e fui. Durante 20 meses seguidos, fui o melhor vendedor. Depois de sair do ginásio, ou melhor, 1 ano e tal depois, ou quase 2 anos depois de sair do ginásio, de parar de exercer funções, ainda não havia ninguém que tivesse atingido o meu objetivo de vendas. Portanto, é o quão a sério eu levo a coisa. E, pronto, foi um percurso duro, mas foi um percurso que me permitiu precisamente continuar a aprender e testar várias estratégias de venda e negociação que são muito importantes, se não cruciais, tanto para o marketing como para as marcas. Ao longo desse percurso tirei também várias formações, vários cursos, uns online e outros presenciais no que toca a marketing e branding, ou design também. É isso, e a dada altura decidi, entretanto, no meio do processo do processo do Fitness Hut, fui convidado a dar aulas na Fitness Academy, que é hoje, em 2017,
que é hoje uma das maiores escolas, eu acho que posso dizer isso, de fitness a nível nacional. E eu dou precisamente aplicações informáticas e técnicas de negociação e venda, que é a minha cadeira de eleição. É um bocado para aquilo que eu vivo e é isso que eu gosto mesmo de fazer. Ligar essa área às marcas. Porque, na verdade, nós negociamos, embora, fazendo só aqui um parênteses, embora não nos apercebamos ou percebamos disso no dia-a-dia, as marcas negociam connosco, seja através da cor, seja através do tipo de letra, seja através do packaging, portanto, tudo isso acaba por ser uma negociação, que depois nós fazemos internamente, né? Mas é uma negociação. Excelente. Mais coisas? Mais coisas. No meio disto tudo, isto foi o percurso académico e profissional. No meio disto tudo, o que é que eu fiz para além disto? Em 2012, entre 2012 e 2015, foi o meu primeiro contacto, enquanto ainda estava no SET também, foi o meu primeiro contacto com o mundo digital. Ainda não se falava muito em anúncios, nem cenas do género, e eu, em parceria com mais 2 colegas, criámos um portal multisserviços, onde agregámos cerca de 85 mil entidades e funcionava um bocado na ótica do que funciona o Facebook Ads hoje. Mas a ideia era nós, na altura, fazermos concorrência às páginas amarelas. Era uma loucura, não é? Porque nem sequer tínhamos financiamento para tal. Mas resultou bem, assim, estamos a falar de 85 mil entidades na plataforma. Só que, entretanto, as coisas evoluíram, nós começámos a ficar para trás, houve má gestão financeira, houve montes de coisas que nós não estávamos preparados para abraçar naquele momento. E pronto, a empresa depois acabou por ir ao chão. O que foi, de certa forma, foi mau, porque é uma falha, não é? Mas foi bom porque evita que cometamos os mesmos erros no futuro. É isso. E deve ter sido a tua primeira falha como empreendedor. Foi. A segunda também foi logo a seguir. Foi quando desenhámos. Nós juntámos várias pessoas em regime de freelance também e tínhamos um contacto na Audi e projetámos umas chaves para a Audi. E aqui foi uma falha, foi a primeira falha de segmentação. Nós projetámos as chaves, fizemos uma apresentação, fomos lá, sim senhora, tudo muito bonito, mas nós já estamos à vossa frente. Porquê é que não funcionou? Já havia as chaves nós apontámos as chaves a um topo de gama. Portanto, o nosso objetivo era tipo, não, vamos para um R8, para um A7, para um A8. Éramos miúdos, parvos, né? Um bocado isso. E para esses modelos, obviamente, já havia chaves muito mais desenvolvidas. Para os modelos mais baixos, não, era aquela típica chave, tem o botãozinho, dispara o coisinho de metal, a chave em metal e está tudo. E se calhar se nós tivéssemos apontado esses modelos, aquela oportunidade que nós tivemos podia ter funcionado muito melhor. Porque não foi um não redondo, foi um não para estes modelos. Para os outros, não sei, só que depois eventualmente ficou tudo em águas de bacalhau. E essa foi logo a segunda. Enquanto estava no Ads e na Academy, e ainda estou na Academy, tive vários negócios também. Tivemos um negócio de importação de telemóveis, juntamente com um colega meu que é o Hugo, que está na Suíça. Tivemos outro negócio também no ramo automóvel, depois também com a pandemia e acabou por ficar por água abaixo. Mas o principal, e era aquilo que eu queria mesmo fazer, era dedicar-me à parte da comunicação e das marcas. E então tudo isto à volta era um prazer, não é? Portanto, criar novos negócios e experimentar coisas novas, mas no fundo aquilo que eu queria era uma forma de financiar aquilo que eu quero realmente fazer e aquilo que eu faço neste momento e que me paga felizmente as contas, que é trabalhar com marcas. Isto porque eu acho que eu agora associo a isto, não é? Na altura não associava, mas desde pequeno sempre ouvi toda a gente a dizer-me que tinha que ter um foco. Se calhar vocês também ouviram mesmo. Não podes fazer tudo, não podes ter negócios em tudo, não podes meter em mais do que uma área diferente, e então eu a dada altura percebi que posso sim trabalhar várias áreas diferentes fazendo a mesma coisa, e daí vem a cena das marcas, e foi aí que comecei a trabalhar como Herbs sozinho em primeiro lugar, e depois veio a Kátia também. E começámos a expandir a equipa. Nós não trabalhamos, eu digo expandir a equipa, mas não há ninguém que trabalhe contratado, ou não há um contrato de trabalho para com a Herbs. Nós trabalhamos por subcontratação. Por isso é que eu arrisco-me a dizer que se calhar fomos dos primeiros estúdios full remote a nascer em Portugal. Isto dá muita liberdade a quem trabalha connosco para terem as próprias empresas, ou para terem os próprios empregos, ou para trabalharem para outras marcas e não têm exclusividade com a nossa. Aquilo que existe, é claro,
um NDA, não é? Portanto, os acordos de confidencialidade, claramente, mas não há exclusividade. E eu acho que funciona melhor assim para nós, enquanto empresa, e funciona melhor para as empresas que trabalham connosco, colaboram connosco, e para os freelancers também que colaboram connosco. Eu só queria fazer aqui um parênteses, porque às vezes a malta pensa, ok, então trabalhas com 100 ou 200 ou 300 pessoas diferentes. Não, isso é errado. Nós trabalhamos e temos uma equipa fixa neste momento. Não quer dizer que não possam vir pessoas novas colaborar connosco. Neste momento a equipa está fechada e nós pretendemos que assim seja, para conseguirmos dar um acompanhamento diferente aos projetos. E depois imagina, aparece uma marca nova para trabalhar hoje e vem uma ideia de uma marca que trabalhámos há um ano atrás, e as pessoas que trabalharam nessa marca são as mesmas que estão a trabalhar hoje. Portanto, há inspirações que podem advir daí, o que com uma equipa sempre a rolar não funcionava, não é? Sim, é um pouco do que a gente fala, ou enfim, que o mundo hoje em dia está falando da gig economy, ou do modelo de Hollywood, que você trabalha pelos projetos. Você pensa no filme de Hollywood, como é que ele é feito, né? Tem a equipe, ela é contratada para aquele projeto e depois ela vai para um outro filme, para um outro lugar, um outro projeto. Então você tem essa economia mais, digamos, elástica, né? Você não tem que ter pessoas fixas no teu corpo da empresa. Você vai contratando por projeto e sempre tem aquelas pessoas, olha, tem aquele realizador que eu sei que ele é bom para este tipo de filme, tem aquele outro que é bom para outro tipo de filme, enfim, eu não vou devagar muito não, vamos lá, voltar aqui. Apresentação feita, vamos a algumas perguntas um pouco mais rápidas, assim, de quebra-gelo, para começar a introduzir o assunto que viemos falar nesse episódio, não é mesmo? Fiquei-me um bocado na apresentação, não foi? um pouquinho. Mas vamos lá. Rapidamente, então, um empreendedor em Portugal que te inspira. Não precisa ser necessariamente português, mas ele tem que viver ou atuar em Portugal. Tim Vieira. Tim Vieira. Maravilha. E agora, um empreendedor ou empreendedora fora de Portugal que te inspire. Fora de Portugal que me inspire. Elon Musk. Elon Musk, ok. Agora a gente vai fazer umas afirmações, né? E você diz assim, mais ou menos, em poucas palavras, se faz sentido, não faz sentido. Depois a gente vai destrinchar um pouco mais isso. Fazer spam é a melhor estratégia para vender? Não, de todo. Por que fazer spam não é a melhor estratégia de vendas? Acho que é óbvio, não é? Portanto, imagina uma pessoa sempre a tocar-te no ombro e a chamar-te ó Plínio, Plínio, ó Plínio, Plínio, ó Plínio, Plínio. É chato. Está respondido. Isso. Boa. Uma startup só precisa de um developer e de um designer. Não, errado. Ok. Só é possível ter audiência através de links patrocinados e anúncios nas redes sociais. É quase isso. Estamos quase nesse ponto, mas ainda conseguimos ter algum alcance orgânico, dependendo também das redes sociais onde estamos a atuar. Fazer parcerias fará o nosso negócio alavancar. Sem dúvida. Eu acho que esta é óbvio, não é? Portanto, quanto mais pessoas estiverem a remar para o mesmo lado, melhor. E queremos todos é crescer, não é? Exatamente. E, por último, fazer marketing é simplesmente estar nas redes sociais. Não. Wrong. Ei, tudo bem? Desculpa atrapalhar, mas é importante. Se você quiser conhecer outras pessoas como você, ter acesso aos convidados, às pessoas das incubadoras, das aceleradoras, investidores e receber conteúdos incríveis, basta participar da nossa comunidade no WhatsApp. Agora, além disso, vamos pode também pra parte seguir a gente nas mais nossas redes sociais. freestyle Estamos da presentes história no aqui Facebook, e vamos ver para onde que Instagram e LinkedIn. Ficou interessado? esse episódio nos Envia leva, uma mensagem não é, pra Rita? gente que nós mandamos o link direto Boa. para você. Então, Valeu. primeiro vamos aqui aos conceitos, tá? Para tentar fazer uma coisa mais básica, assim. Tipo, existe diferença entre marketing e comunicação? Quais são as definições que geralmente são utilizadas por aí? Brand ou marca entra onde? Enfim, fala um pouquinho sobre isso. Olha, isso é uma discussão eterna, na verdade. O
que é uma marca, ou o que é comunicação, o que é marketing. Marketing, se calhar, pode ser o veículo, a marca, olhamos para a marca enquanto tipo o cavalo de Platão. Se calhar é a descrição mais óbvia que podemos dar para dizer o que é uma marca, não é? Portanto, Cavalo de Platão, essa é nova para mim, pro brasileiro aqui. O que é isso? imagina, Platão tem uma teoria, que é a teoria das ideias, que basicamente nos diz que tem que existir. Olha, eu até acho que isto dá para explicar praticamente o conceito todo de marca, marketing e comunicação. Basicamente aquilo que Platão diz é que tem de existir um mundo imaginário para existir perfeição. Ou seja, a perfeição só existe no mundo imaginário. E a realidade é, por norma, inferior àquilo que nós imaginamos, não é? Portanto, ao cenário ou à situação que nós imaginamos de determinada ação. E ele usa o cavalo para explicar isso, que é, se nós imaginarmos um cavalo, se fecharmos os olhos e imaginarmos um cavalo, em qualquer parte do mundo, provavelmente as pessoas, para já toda a gente em qualquer parte do mundo vai saber o que é um cavalo, não é? Vão idealizar um cavalo. E a forma como vão idealizar o cavalo, se calhar é um cavalo musculado, com crinas brilhantes, preto, branco, castanho, não importa, se calhar aqui depende muito da cultura a que nos estamos a referir, mas um cavalo alto, forte, musculado, crinas brilhantes, pelo brilhante, dependendo da idade e do gosto pela bonecada, também se podem lembrar do cavalo do Spirit, não sei. Pode se lembrar de um unicórnio, talvez? Um unicórnio, por exemplo, não é? Ok. Um cavalo com ligeiras alterações. Sim. Mas de uma forma geral toda a gente idealiza um cavalo assim, e a verdade é que, e segundo Platão, e aquilo que podemos constatar, é que a maioria dos cavalos que vemos por aí são versões baratas deste cavalo que imaginamos. E o mesmo acontece com as marcas. Imagina, a Coca-Cola vende felicidade, muitos dos anúncios da Coca-Cola mostram frescura, não é? Portanto, frescura, felicidade, amigos, etc. Mas tu não te sentes assim sempre que bebes uma Coca-Cola. Aquilo que aquele anúncio, que aquele spot publicitário te passou, foi uma visão de perfeição tal que tu tiveste eventualmente que comprar uma Coca-Cola. Pode não ser agora, mas eventualmente vais comprar, não é? Mas a verdade é que quando a beberes não te vais sentir assim. E isto porque e pegando aqui se calhar no ser humano, e se calhar a Rita também pode dar um parecer melhor que eu sobre isso, mas aquilo que nós procuramos toda a vida é precisamente essa perfeição, não é? Portanto, o conceito de felicidade ou de bem-estar subjetivo. E as marcas vendem-nos isso. Agora, o verdadeiro prazer, na minha opinião, está algures entre a expectativa que aquela comunicação nos gerou e a execução, não é? Portanto, a compra do produto ou o tomar do produto, o beber da Coca-Cola ou o comer da francesinha, seja o que for. O verdadeiro prazer está algures entre isto e a verdadeira felicidade está algures entre isto, e é um momento único, e é um momento único não porque é o melhor momento da nossa vida, mas porque só o facto de pensarmos em replicar esse momento torna-o tão mecânico que deixa de ser um momento feliz. E os responsáveis, ou melhor, o nome que dá corpo a isto tudo, ou a imagem que dá corpo a isto tudo, é a marca. São os consumidores, a marca em todos os vértices, não é? Portanto, a marca, os consumidores, todos os pontos de comunicação que a marca tem, internamente e externamente. O marketing é aquilo, ou é o veículo que vai passar estes valores que foram transmitidos eventualmente por um fundador ou por vários fundadores para a marca, e é o veículo que vai levar a comunicação que foi feita por equipas de design, etc., aos consumidores, e a comunicação, na verdade, é tudo isto, não é? Portanto, é a ideia dos fundadores materializada por designers e comunicada por marketeers. Acho que... Ok, boa. Não sei se respondi a tudo. O branding é um bocado isto tudo também. Não há nenhuma definição consensual. Que se faz. Houve muitas alterações, há muitos autores que dizem coisas diferentes. Aquela com que eu mais me identifico é a definição de Martin Neumeyer, que é uma marca não é aquilo, uma marca não é um logo, uma marca não é um spot publicitário, uma marca não é um anúncio, uma marca não é um tipo de letra, não é uma cor. Uma marca não é aquilo que nós dizemos que é aquilo que os consumidores Sentem dizem que é.
E sentem que é, exatamente. E pronto, e fazer comunicação é um barbicacho, porque é tu encontrares o ponto de ligação entre aquilo que a pessoa, que o fundador, no nosso caso o cliente, não é? Portanto, idealiza, aquilo que funciona para o Não público. funciona, exato. E tu tens que andar aqui um bocado, porque não tens a certeza, não tens 100% de certezas daquilo que o cliente idealiza, consegues ter mais certezas do que o público, mas não tens 100%, e também não tens 100% de certeza daquilo que o público quer, ou daquilo que realmente vende. Portanto, é um pau de dois bicos. Eu não sei se me estou a estender demasiado, Não, tá tudo bem. mas é um bocado isso. Até eu até gravei um vídeo sobre isso e é interessante adaptar para sair nas redes sociais. Existe um estudo que nos diz que, portanto, nós basicamente sofremos todos de cognitive bias, não é? Que há quem diga que é o preconceito, não é? Não é há quem diga, é tipo o preconceito, não é? Há um estudo que nos prova precisamente que pessoas reagem de maneiras diferentes, têm reações diferentes, expostas a situações semelhantes. Imagina, aos mesmos estímulos, exatamente. Imagina um aumento, eu já não me lembro dos valores ao certo, mas vou dar uns valores hipotéticos. Há um aumento nas vendas da tua empresa de 90% para 110%, é percepcionado como superior a um aumento de 45% para 65%. E, no entanto, o aumento foi de 20% em ambos os casos. Nas marcas acontece a mesma coisa. Tu podes ter dois produtos exatamente iguais, fabricados no mesmo sítio, os mesmos ingredientes, tudo exatamente igual. Mas tens duas cores nas latas, por exemplo, no caso da Pepsi e da Coca-Cola. Uma é azul, outra é vermelha. Porquê é que não bebemos Pepsi? Será que não gostamos? Porque é que criámos essa aversão, não é? Portanto, Tudo passa pela marca. Sim, sem dúvida. Exato. Acho que é o resumo perfeito. Boa. Então agora vou puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha. No caso de uma startup, no caso de alguém que está a criar a sua própria marca, a sua própria estratégia, para que é que serve o branding? Para que é que não serve? Imagina que não serve. Eu dei este exemplo há pouco tempo numa live e quase que me escrutinaram, mas na minha cabeça continua a fazer sentido. Imagina que tens uma loja, não tens uma loja, tens um espaço vazio e vendes parafusos. Tens um espaço vazio e tens um produto e são os melhores parafusos do mercado, mas ninguém sabe. Tu não tens nada a mostrar que vendes aqueles parafusos. Até podias ter uma placa cá fora a dizer vende parafusos. Se era um bom branding ou um mau branding, se é uma boa marca ou uma má marca, se tens marca ou não tens marca, se calhar isso vai depender depois do teu... não é do volume de vendas, não está aqui diretamente ligado ao volume de vendas, mas ao reconhecimento que as pessoas vão ter de ti. Se vives numa zona pequena, tens tipo 10 mil habitantes ou 1000 habitantes, ou seja por, e se calhar 80% das pessoas souberem que tu vendes parafusos, tens uma marca. Pode não ser uma marca corporativa, pode ser uma marca pessoal, mas tens uma marca. Se os parafusos da Rita, a Rita vende parafusos, ok, pronto, tens uma marca pessoal. Se o branding é bom, se é mau, pronto, isso aí depois já são outros 500. Mas no fundo, o branding aproxima-te muito mais do teu público e, já para não falar, que tira a tua marca da garagem de uma forma muito mais apetecível, digamos assim, do que se não o tiveres. Ou seja, é tudo o que está à volta, não é? Ou seja, para comunicar, para mostrar o que nós fazemos, tudo isto é branding, seja ele bom ou mau, não é? Seja ele... Olha, imagina, vocês de certeza que já passaram por isso nas redes sociais. Havia um post a circular que dizia precisa-se designer gráfico e aquilo estava escrito no Paint. Várias vezes. Sim. Várias vezes. Super com a letra toda tremida e não sei o quê. Tu olhavas para aquilo e se calhar dizias, epá, porcaria, mas toda a gente conhece aquilo e toda a gente se riu. Porque faz precisamente, imagina, um designer gráfico não é suposto fazer aquilo. E então é o oposto, é uma coisa completamente disruptiva. E isso podemos dizer que aplicado a uma oferta de emprego, sim, foi um bom branding. É um bom branding para quem fez aquilo. Ou faz parte, não é? Não há uma peça de comunicação que nós digamos, não, isto é branding. O branding é tudo. É isso. Vai fortalecer também a marca, não é? Os valores e tudo isso. Sim, sem dúvida. E pronto, e depois podes pegar em N coisas. Eu estou-me a lembrar agora de um exemplo da Guinness. A Guinness tinha uma cerveja de pressão que demorava cerca de 120 segundos a tirar. E era chato, visto que tu estás num restaurante ou estás num café, pedes uma imperial, ou fino, no norte diz fino, não é? E tens o tempo do empregado chegar à mesa, tens o tempo de fazer o pedido, tens o tempo dele ir para trás, de picar o pedido lá no coisinho, começar a tirar a cerveja, e quando começa
começa a tirar, ainda tens 2 minutos à espera que ela esteja tirada. Isto a correr bem, não é? Portanto, não havendo enganos. E depois o tempo dele trazer à mesa. Isto na ótica do consumidor, se calhar estamos a falar para aí de 6 a 7 minutos. E tu, quando chegas com sede a um café, a um restaurante, queres é beber uma cerveja fresca, rápido. Ou seja, então, essa cerveja nunca estaria numa festa de bar aberto de estudantes. não, era impossível. Não, nem conseguiam dar vazão. Mas eles pegaram neste defeito, entre aspas, do produto. Por algum motivo o produto tinha mesmo que demorar 120 segundos a ser tirado, já não me lembro qual. E disseram, good things come to those who wait. Portanto, boas coisas vêm para aqueles que esperam ou sabem esperar. E pronto, e acabou por ser bem aceito, não é? Então, pegámos uma coisa negativa e transformámos em algo bom. E o que você considera essencial na estratégia de marketing de uma startup, assim, que esteja começando? Olha, eu acho que, e pegando aqui um bocado, eu não queria dizer isto porque ainda há bocado disse, passei a vida a dizerem-me que era preciso foco e agora ia dizer, não, preciso foco. Peixe morre pela boca, amigo, peixe morre pela boca. É preciso foco, é um facto, mas em primeiro lugar, eu acho, e toda a gente que começa um negócio passa um bocado por isso. E de certeza que já viram isso em algum lado, mesmo que nunca tenham tirado gestão. Já agora, se nunca tiraram gestão, há um livro que recomendo vivamente, que é A Grelha, que é o de Mats Wilkinson, algo assim. Chama-se A Grelha, é um livro grosso, amarelo, espetacular. E eles dizem mesmo nas reviews, e é um facto. É um facto, para mim que o li, não é? Portanto, para outros pode não ser, mas aquilo que a malta diz nas reviews é que se nunca tiraste gestão, se não tens uma licenciatura em gestão, aquele é o livro que deves ler. Mas pronto, pegando aqui o que é que as startups devem ter em conta, ou quem começa um negócio deve ter em conta quando pensa em trabalhar a comunicação. Eu acho que é precisamente aplicar um dos princípios básicos da gestão, que é onde é que eu estou, para onde é que eu quero ir, que recursos disponho e como é que eu vou lá chegar. E se calhar ainda acrescentávamos aqui um bocado, que é uma coisa a mais, que é de onde é que eu venho. Portanto, de onde é que eu venho, onde é que eu estou, para onde é que eu quero ir, que recursos disponho e como é que eu vou lá chegar. Se aplicamos isto à parte de negócio propriamente dita, porque é que não o devemos aplicar às marcas também? Porque no fundo é algo que nós vamos trabalhar a par com o modelo de negócio. Imagina, uma marca é nada mais, nada menos do que a extensão do teu modelo de negócio. Tu não crias uma marca antes de ter um negócio, não é? Portanto, antes de teres algo para fazer. Não necessariamente um negócio, mas uma ideia de negócio, não é? Claro. Uhum. E aqui, quanto a marcas, não é? É diferente ser uma startup pequena, uma empresa pequena ou uma empresa grande. Quais é que dirias que são as principais diferenças no branding, nestes dois cenários? Eu já não concordo tanto com as diferenças. Okay. Eu acho que são muito, ou melhor, acho que não, o processo é exatamente o mesmo. A única coisa que muda são os recursos que tu tens. Pois, exatamente. Os recursos que dispões. Obviamente que se calhar uma empresa de grande dimensão pode forrar a cidade com MUPIs e outdoors 2.0 e não sei quê, e uma startup pequenina se calhar não, se calhar tem que ir para a publicidade nas redes sociais e mesmo assim não tem grandes recursos para alocar lá, porque também a publicidade está cada vez mais cara, não é? Mas não há grandes diferenças, o objetivo é o mesmo, a única coisa que difere, na minha opinião, são mesmo os recursos. Trabalhas exatamente da mesma forma, exatamente com a mesma dedicação. Se calhar, a nível das estratégias, como temos recursos diferentes, se calhar também têm que ser um bocadinho diferentes. Mas as estratégias são diferentes até, tu podes ter duas empresas, falando de números, imagina, tens duas empresas a faturar 1 milhão de euros por mês, pronto, e tens duas empresas a faturar 100 euros por mês. As estratégias vão ser diferentes das duas empresas de 100 euros e das duas empresas de 1 milhão. Ou seja, as 4 estratégias vão ser diferentes. São todas marcas diferentes. Diga em termos de poder de fundos, não é? Para executar essas estratégias. Imagina que uma empresa de 100 versus uma empresa de 1 milhão deveriam usar a mesma estratégia. Não têm capacidade para fazer. Sim, mas não usam a mesma estratégia. É aí que eu queria chegar. Ok, entendido. Então... Respondi, desculpa lá. Não, é porque pelo que eu percebi aqui, pelo que eu entendi, a grande questão é que toda empresa tem que ter uma estratégia diferente, porque é personalizado, né? Tipo, para cada empresa ela vai ter, mesmo que tenha o mesmo orçamento, o mesmo budget, né? A mesma coisa, o mesmo perfil de, sei lá, todo mundo na área de health tem o mesmo público-alvo, enfim, tem tudo parecido, mas elas têm que se diferenciar. Então, as estratégias por si só vão ser diferentes. Sim, até porque a proposta de valor é diferente, não é? Imagina, é muito
difícil tu teres hoje um produto que tecnicamente é diferente de todos os outros, a não ser que sejas um Elon Musk da vida, não é? E aí, mas a seguir também vem o Jeff Bezos e olha, afinal também tenho. Mas pronto, é muito difícil e principalmente, agora estavas a pegar na área do fitness. Imagina, o que é que diferencia um profissional de fitness de outro que sai exatamente da mesma turma, exatamente com os mesmos conhecimentos técnicos? O que é que os diferencia? Estudaram na mesma escola, aprenderam as mesmas coisas, partindo do princípio que ambos estiveram atentos da mesma forma e têm o mesmo nível de inteligência. Nível de inteligência eu falo de uma forma, não quero ofender ninguém, não é esse o objetivo. Mas pronto, têm o mesmo nível de inteligência, tiveram os dois atentos às aulas da mesma forma, têm as mesmas hard skills, as mesmas competências técnicas. O que é que os vai diferenciar? Qual é a proposta de valor deles enquanto profissionais de treino personalizado? Qual é a proposta de valor deles para o público? Eu acho que é a pessoa buscar os ditos clientes, né? Enfim, as pessoas como é que ele vai se posicionar, como é que ele vai atrás dos clientes, das pessoas que ele vai fazer o plano de treino. Então, assim, ele fala, eu quero focar em emagrecimento, o outro quer focar em hipertrofia, não é isso que chama? Enfim. Sim, mas imagina que querem os dois focar-se na mesma coisa, os dois em emagrecimento. É exatamente igual, o público é exatamente o mesmo, as competências deles são exatamente as mesmas, saíram os dois exatamente da mesma escola com os mesmos conhecimentos. O que é que, na perspectiva do público, os pode vir a diferenciar um do outro? É quem passa mais conteúdo. Pelo menos para mim, assim, tipo, quem me mostra mais conteúdo, quem vai chegar e mostrar resultados, quem vai ter alguma atenção, atendimento comigo. Eu já, assim, eu não sou nada fitness, tá? Mas eu já frequentei o ginásio, assim, e tinham PTs ali que eu via claramente outras pessoas fazendo exercícios errados, que podiam dar problemas físicos mesmo no corpo das pessoas, e viam PTs que olhavam assim, e por mais que não fosse cliente daquele PT, daquele personal trainer, eu acho que um bom PT vai virar e vai falar assim, amigo, desculpa, eu sei que você está fazendo, eu não tenho nada a ver com isso, você não é meu cliente nem nada, mas isso pode te lesionar, então o movimento certo para esse exercício é isso aqui, percebe? Então acho que a questão, pelo menos para mim. Portanto, roça aqui os soft skills, ou seja, a forma como tu encaras, não é? E lidas. É exatamente isso. E nesse caso a proposta de valor não vai ser algo técnico, como muitas vezes procuramos, principalmente em startups, mas vai ser algo mais subjetivo, vai roçar as soft skills, como tu disseste, e se não estiver mesmo ligado às soft skills e às emoções. E é nessa ótica que deve ser feita e que vai ser feita a concorrência nos próximos anos, principalmente no que toca às redes sociais. Eu acredito que é esse o caminho. E aí a marca tem claramente um papel fundamental. Claro. Você sabia que o podcast é uma excelente forma de criar engajamento com a sua audiência? Se você tem uma empresa ou trabalha como digital influencer, o podcast é uma mídia que humaniza a sua marca e aproxima os seus clientes. A Fonohouse é a melhor empresa especializada em ajudar outras empresas que desejam utilizar o podcast como mídia para alavancar as suas estratégias. Acesse fonohouse.com, procura pelo Heitor Alves e coloque o seu podcast no mundo. Então, e pronto, chegou a hora de montarmos uma estratégia de marketing. Quais é que vês como sendo os principais desafios para startups? Eu vou validar se são verdade ou não. Olha, por acaso é algo que eu nunca pensei, incrivelmente. Nós nunca trabalhámos estamos a trabalhar agora com a nossa primeira startup até, mas nunca tínhamos trabalhado até à data com startups. As startups podem de facto ser uma boa aposta ou não, depende. Nós trabalhamos muito com iTicket e agora até estamos a lançar um produto que pode, este sim, ser aliciante para algumas startups e pessoas que estão a começar negócios, com um ticket mais baixo e que pode dar sem dúvida, vai dar sem dúvida algumas bases, algumas luzes de estratégia que vos permitirão, estou a dizer a ti, Rita, trabalhas numa startup, que vos permitirão começar, pelo menos, a dar os primeiros passos na comunicação e diferenciarem-se claramente da vossa concorrência. Não é? Portanto, este é o nosso objetivo e está aí mesmo à porta. As principais dificuldades, olha, da malta que eu conheço, que trabalha diretamente com startups,
a dificuldade número 1 dita pelas pessoas que estão a fundar as startups é o orçamento, portanto é o investimento. Eu tenho um amigo que é o Ricardo Marinho, que fundou a Team Founder. Não sei se vocês conhecem o site ou a plataforma. Eu conheço, pelo menos. Não sei se a Rita conhece. Eu conheço. E o Ricardo diz uma cena e ele tem toda a razão, que é aquilo que falta na realidade a muitas empresas e startups é uma boa equipa. E daí também é que nasceu precisamente a Team Founder, não é? Ele saberá a história melhor que eu, mas por motivos óbvios, não é? Mas sim, o Ricardo sentiu necessidade de criar uma equipa e não tinha as pessoas certas, não tinha acesso às pessoas certas, aos contactos certos. E então depois, por outros motivos também, surgiu a Team Founder e que dá precisamente isso, a probabilidade de encontrar as pessoas que se enquadrem contigo e que possam fazer fit contigo e trabalham na tua startup em troca de equity. E são assim os dois primeiros motivos que eu vejo, ou dificuldades que eu vejo nas pessoas que estão a começar uma startup. Acho que é muito isso. Também dos negócios que já comecei, acho que é basicamente isso. É investimento, em alguns casos, não todos. Claro que precisas de dinheiro, mas o investimento não tem de vir necessariamente do investidor. Podes ter o teu trabalho por conta de outra e poupares uns trocos para comprar um computador, poupares uns trocos para comprar uma máquina de gelados, seja o que for. Eu só acrescentaria aqui um ponto que é na perspectiva de startup, não é? Claro que nós percebemos que ter uma estratégia de branding, de marketing é importante, mas lá está, como estavas a dizer, a questão do financiamento, como torna tudo complicado, nós temos que priorizar e acaba por ser um bocadinho, se calhar, deixado para segundo plano versus outras questões. Mas imagina, tu quando criam uma startup, normalmente as startups vão à procura de dinheiro, não é? Portanto, vão à procura de investidores. Às vezes. Brincadeira, vai. Mas pronto, normalmente aquilo que eu sinto, e acompanho muito de fora. Agora espero começar a acompanhar mais por dentro, até porque tive aí outros convites porreiros para acompanhar as startups mais de perto, para acompanhar startups mais de perto, não é as startups. E espero estar mais por dentro do mundo das startups. Mas aquilo que eu sinto é que a maioria da malta que cria uma startup ou que quer criar uma startup, não é que cria, vai à procura de dinheiro durante 2 ou 3 anos para andar ali a ver no que é que aquilo dá e depois muitas vezes o negócio nem dá em nada e pronto. E foram meia dúzia de pessoas a brincar às empresas. Acho que ainda há muita gente que vai com esta má motivação. Mas respondendo à tua questão, eu ouvi um podcast há pouco tempo onde o Miguel Santamaro da Uniplaces, onde a pergunta que lhe fizeram foi: como é que se levantam, eu acho que eram 20 milhões, como é que se levanta uma ronda de 20 milhões de investimento? E ele respondeu com um PowerPoint. E sim, não é? Portanto, é isso que muitas vezes é necessário nas startups, não é? Portanto, é um PowerPoint e uma apresentação. E se pensarmos bem, não está muito longe daquilo que as marcas fazem. É pegar nesse PowerPoint e comunicá-lo em diferentes sítios, de diferentes formas, para diferentes públicos. É nisso que se baseia. O facto de tu dizeres que não tem investimento para desenvolver uma boa... não é, se calhar, uma boa comunicação, não é? É mais nesse sentido. Eu percebo isso. Não quer dizer que não o possam fazer internamente, não é? Portanto, porque depois, eventualmente, essa boa comunicação que vocês desenvolvem de forma interna vai acabar por vos trazer, eventualmente, um investidor que vos vai já permitir, ou um investimento que já vos vai permitir trabalhar a comunicação externa de outra forma, não é? Por diversos canais. Acho que a gente só tem que lembrar também que, assim, uma coisa é o Miguel Santamaro falar que levanta 20 milhões com um PowerPoint e outra coisa sou eu falando que levanta 20 milhões com o PowerPoint. Outra coisa é o Elon Musk vai levantar 20 bilhões com o PowerPoint, né? Então acho que tem a ver também com quem está a comunicar. Branding. Exatamente, né? O branding pessoal ali. Só assim então para terminar aqui nestas ideias que fomos discutindo, portanto, de passar a mensagem, não é? Quais são assim as tuas dicas principais para fazer um marketing viral? Criar conteúdo que de facto chega às pessoas e que consegue levar-nos ao nosso objetivo. Olha, eu posso ler um post que fiz há dias. Pode.
Vai. É que é precisamente isso. 7 ingredientes para criares conteúdo viral. Isto se calhar são os posts que eu menos gosto de fazer. Porque a verdade é que a viralidade é impossível de prever. Não há uma estratégia que tu possas dizer, sim, se fizeres isto, vais garantidamente ter conteúdo viral. Mas eu dei aqui 7 pontos. Eu acho que são os pontos que devemos ter em atenção quando estamos a criar qualquer tipo de conteúdo. Não tem necessariamente de estar sempre os 7 presentes, mas alguns deles, dependendo do tipo de comunicação que queremos fazer, podem estar presentes. Eu vou ler também para não vos estar a dar muito a seco. Primeiro ponto é uma história incrível. Os homens das cavernas não sabiam que a soma dos quadrados dos catetes é não sei o quê, mas já contavam histórias. Portanto, uma história incrível. Conteúdo memorável. Conteúdo fraco não fica na memória de ninguém. Ninguém se vai lembrar do que comeste ao almoço, a não ser que tenhas tido uma intoxicação no restaurante onde foste. Nesse caso, têm pena de ti e provavelmente não vão lá comer. Relevância. Se estás a falar para um grupo de aficionados da aviação, provavelmente não vão querer saber como é que se pena uma galinha, mas talvez queiram se despenharem numa ilha deserta, mas nesse caso não terão internet. Liberdade. Adaptável a outros meios ou ocasiões. Podes gozar com os teus amigos com este post ou a piada ficou por ali. Daqueles posts ou outros tipos de conteúdos que nós transpomos para a nossa vida pessoal, não é? Acabamos quase por fazer um verbo daquilo, não é? Conteúdo partilhável. Conteúdo partilhável é aquele que nos enche um bocadinho o ego, que nos sentimos bem a partilhar ou que temos uma boa recompensa se o fizer. Timing. No tempo certo. Portanto, um coelho da Páscoa em agosto é pouco provável que venda ovos de chocolate ou de qualquer tipo. Um exemplo muito claro desta questão do timing foi o vinho. E pode-se dizer asneiras ou não? Pode, à vontade. Aqui, se você se sentir bem, fica à vontade. Não é questão de me sentir bem, é que é mesmo o nome do vinho, mas na eventualidade de não se poder, que foi aquele vinho que se foda, que saiu em 2020. Não sei se vocês viram isso. Eu vi. O que se foda 2020 é uma frase que marca todos nós de maneiras diferentes, não é? O que foi para mim não é o que foi para vocês. E então com uma simples frase conseguimos criar montes de histórias. E então vamos ao primeiro ponto, que é a história incrível, não é? Conteúdo memorável porque foi um ano marcante. Portanto, também temos o segundo ponto, que é conteúdo memorável. Relevância, na verdade, vai ser relevante até para as pessoas que não bebem vinho. Liberdade também tem liberdade explícita, porque nós podemos e trazemos-lo para a nossa linguagem comum do dia-a-dia. Se é partilhável, claro, sem dúvida. Acho que aqui é óbvio. No tempo certo, se não tivesse sido produzido em 2020, provavelmente não teria o mesmo impacto. Ou se calhar não teria impacto todo. Imaginem isto tipo em 2016 ou 2017. O que é que vocês se lembram desse ano? Se calhar pouca coisa. Eventualmente marcou por alguns motivos alguns de vocês, nada comum a todos. E foi isso que eles conseguiram fazer com este vinho. E por último, slogan ou tagline que prende. O slogan, embora seja um bocado descredibilizado, na ótica de temos tipo 7 ou 8 pessoas a mandar habitados para o ar e a mandar slogans, dizer isto fica bem, aquele fica bem, e isso é importante, atenção ao brainstorming, claro que sim, mas deve ser muito mais trabalhado do que isso. Porque se nós tivermos, ou seja, um bom slogan vai transmitir os valores da marca, ou os valores do fundador, consequentemente os valores da marca, e captar a atenção do nosso público. Portanto, aqui temos praticamente metade da nossa comunicação feita numa frase. Por isso é que normalmente eles duram muito tempo, e não apenas 3 ou 4 meses. Não se ficam só por uma campanha, não é? É verdade. É verdade. E acho que é isso. Acho que a nível de conteúdo viral são estes 7 pontos que... Conteúdo viral ou conteúdo no geral, se calhar é melhor assim. São estes 7 pontos que devemos ter em atenção. A nível de estratégia... eu até podia resumir isto numa frase, mas depois acabava por ser mais extensa a partir do que provavelmente se der também 3 ou 4 pontos. Mas vamos lá, imagina, porque é que os teus consumidores devem comprar o teu produto? Se nós respondermos esta frase e a partirmos em vários pontos, que é quem é que são os consumidores, o que é que eles pensam, como é que eles agem, o que é que eles fazem, o que é que os motiva, o que é que eles querem, desejam, não é? Portanto, como é que querem lá chegar, voltando aqui um bocado à gestão, quais são as outras escolhas do mercado, qual é o espectro de escolha que eles têm. Se calhar se estivermos a falar de Coca-Colas, ou de colas, não é? Escolhemos entre Coca-Cola e Pepsi, não temos muito mais escolha que isso. Melhor temos, mas na perspectiva do consumidor não são marcas que nos venham à cabeça. Portanto, quais são as outras escolhas que eles têm? Quem é que nós somos enquanto marca? Aqui também é um ponto que podemos pegar eventualmente
eventualmente num Golden Circle do Simon Sinek, embora existam outras estratégias, esta se calhar é a mais conhecida. Portanto, quem é que nós somos? O que é que fazemos? O que fazemos? E é muito basicamente isso. A nossa proposta de valor, claro, qual é a nossa proposta de valor, seja ela tangível ou mais subjetiva. Acho que estes pontos são, dentro desta questão, são os pontos principais que nós temos que responder para trabalharmos uma boa comunicação. E a partir daqui já podemos fazer muita coisa, atenção. Não é... Não, excelente, João. Acho que conseguiu falar bem sobre isso. E, assim, a gente já está estourando um pouquinho o tempo aqui que a gente tinha pensado. Mas, olha, me diz uma coisa. Pensando que o empreendedor, né, em início de carreira ali, não é o pessoal que já tem um histórico, não. É o pessoal que está mesmo começando agora. Seja uma pequena empresa, seja uma startup, não interessa muito. Mas ele não tem muito dinheiro para contratar as pessoas, ele não tem muito conhecimento na área da comunicação e tudo mais. Qual é a dica de ouro, assim, tipo, qual é o tema, o que ele precisa estudar, o que ele precisa ler? Fala assim, olha, você tem que saber isso aqui, senão não vai conseguir chegar a lugar nenhum, assim. Então, uma dica de um tema super, super, super importante e depois ele arranja e vai pesquisar mais coisas na internet. Vou vender o meu peixe. Força. Agora, o tema crucial, se calhar, digamos assim, segue-me nas redes sociais e fica atento porque vai sair aí um produto que vai explicar precisamente isso. Porque, imagina, já estou a divagar outra vez, desculpa lá. Eu começo a falar e pronto. Vou começar de novo. Depois cortas esta parte lá na edição. Ok. O tema é segue-me nas redes sociais e fica atento porque entretanto vai sair um produto que te vai ajudar precisamente a dar os primeiros passos para trabalhares a tua comunicação. A vantagem é que não te preciso te mandar ler dezenas ou algumas centenas de livros para obter essas informações. Acho que é um bocado isso. Portanto, é a nossa parte prática e, claro, o conhecimento teórico de vários autores que acompanhamos ao longo do nosso percurso. Excelente. Já vendeu o peixe dele. Olha que beleza. Muito bom. Pronto, João, queríamos muito agradecer a tua disponibilidade. Obrigada por teres aceito vir cá hoje falar connosco sobre este tema tão desafiante. E queria agradecer também a ti que nos estiveste a ouvir até agora. Espero que tenhas aproveitado tanto como nós. Lembrando-te que estamos totalmente abertos à tua participação. Nós gostamos e queremos ouvir o que tens para nos dizer. Portanto, podes sugerir temas e convidados que nós vamos atrás para produzir esse conteúdo para ti. Basta enviar-nos uma mensagem nas nossas redes sociais ou na nossa comunidade WhatsApp. Até a próxima semana, pessoal. É isso, malta. Eu quero agradecer muito o vosso convite. Quero pedir desculpa por alguma coisa que não tenha corrido como era suposto, mas gostei deste bocadinho. É sem dúvida um privilégio estar aqui com vocês e é isso. Ouçam o podcast. É isso. Aqui é podcast raiz, é só em áudio. Obrigado, João. Obrigado, Rita. Obrigado, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigada. E este foi o Pode Debater deste mês. Se você gostou, compartilha com aquela pessoa que você tem certeza que ela vai gostar de ouvir esse debate. Se você tem algum tema que gostaria de ver sendo discutido aqui, manda pra gente na nossa comunidade ou pelas nossas redes sociais. Nós com certeza vamos encontrar as melhores pessoas para debater sobre este tema. Até a próxima, malta! Obrigada por ouvir mais um programa do Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades. Você ouviu uma edição fonohouse.com.